falar hoje na nossa aula sobre operações com matrizes. Vamos inicialmente ver como a gente faz a adição de duas ou mais matrizes então. Então vamos considerar a seguinte situação. A produção de carros de modelo A e B nas cores azul, verde e preto de uma indústria automobilística nos meses de janeiro e fevereiro de um mesmo ano. A primeira tabela representa essa produção do mês de janeiro e a segunda tabela representa a produção no mês de fevereiro. Então vamos analisar. A tabela está dividida então nas cores e no tipo do modelo. Cores azul, verde e preto, modelo A e modelo B. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos carros foram produzidos da cor verde no mês de janeiro do modelo A, eu posso olhar aqui direto na tabela e ver que foram produzidos então 180 carros. A mesma ideia, se eu quiser saber quantos carros do modelo B na cor azul foram produzidos no mês de fevereiro, eu olho aqui na tabela e vejo que foram produzidos então 205 carros. Agora, se nós quisermos então saber quantos carros foram produzidos no bimestre janeiro e fevereiro, o que a gente precisaria fazer? Exatamente somar, de acordo com a cor e com o modelo, quantos carros foram produzidos. Então, a gente vai ter como resultado a seguinte tabela. A tabela que representa o bimestre, janeiro e fevereiro, que vai indicar também as cores e o tipo de modelo, se é modelo A ou se é modelo B. Se eu quiser analisar quantos carros da cor verde foram produzidos no modelo A, ao total, no bimestre, janeiro e fevereiro, nós teremos a soma da primeira tabela, que representa o mês de janeiro, na cor verde, 180, com 210 no mês de fevereiro, também no modelo A. Então, por isso que apareceu aqui 180 mais 210, que resulta em 390. A mesma coisa foi feita para os outros elementos da tabela. Então, por exemplo, na cor preto, quantos carros do modelo B foram produzidos no bimestre? Vai ser o somatório de janeiro, que foi 100, com fevereiro, que foi 110. E isso vai resultar em 210 carros produzidos no modelo B no bimestre de janeiro e fevereiro, certo? Então, por esse exemplo, se a gente quiser dispor essas tabelas em matrizes, nós teremos a seguinte situação. A primeira tabela vai representar a primeira matriz que apareceu aqui, e nós conseguimos perceber que, pela tabela, nós teremos quantas linhas? De acordo com as cores, 3 linhas, certo? A linha que representa a cor azul, a linha que representa a cor verde e a linha que representa a cor preta. E quantas colunas nós teremos, então? De acordo com os modelos. A coluna que representa o modelo A e a coluna que representa o modelo B. A mesma ideia é utilizada para a segunda matriz, do mês de fevereiro. A primeira linha representa a cor azul, a segunda linha representa a cor verde e a terceira linha vai representar a cor preta, dividido também em duas colunas, modelo A e modelo B. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter duas matrizes inicialmente, a primeira do mês de janeiro e a segunda do mês de fevereiro, em que estão dispostos os dados da tabela. Aqui o elemento A1, elemento A12, elemento A21, elemento A22, elemento A31 e elemento 32, que é exatamente o número de linhas pelo número de colunas, por isso uma matriz 3×2. A mesma ideia para a segunda matriz, que é a matriz do mês de fevereiro. Agora, essas duas matrizes somadas nos darão o que como resultado? As produções do bimestre, certo? Do bimestre de janeiro e fevereiro. Então, a terceira matriz que aparece é a matriz também 3×2, com o somatório de cada elemento correspondente. Então, nós temos o somatório de 200 com 220. Os dois elementos são os elementos A1, só que 200 da primeira matriz e 220 da segunda matriz. E assim por diante.
E isso nos dará como resultado a matriz também 3 por 2, com os elementos do bimestre já somados, ok? Então, pessoal, a partir do exemplo que foi dado, a gente pode agora generalizar a forma que a gente faz a soma de duas ou mais matrizes genéricas. Então, vamos lá. Se eu tiver, então, uma matriz A de qualquer tipo, com o elemento A e J, lembrando que o I representa o número de linhas e o J representa o número de colunas, e a matriz B, formada pelo elemento B e J, sendo as duas matrizes de mesmo tipo, ou seja, para realizar a soma, a gente precisa que as duas matrizes tenham o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, a matriz soma será a matriz A mais B, que é igual ao somatório dos elementos correspondentes da matriz. Lembrando que o I sempre vai representar o número de linhas e que o J vai representar o número de colunas. Então, vamos para a segunda operação, que é a operação de subtração de matrizes. Então, dadas as matrizes A e B, de mesmo tipo, a matriz A menos B, denominada diferença entre A e B. Vamos lá, então. Exemplo. Se eu tiver, então, uma matriz A do tipo 3 por 2 e a matriz B também do tipo 3 por 2, a diferença entre a matriz A e a B vai ser a matriz A menos a B. Nesse exemplo, eu coloquei aqui alguns elementos negativos para chamar a atenção de vocês para isso. Então, vamos lá. Se eu vou fazer ordenadamente cada elemento menos cada elemento ordenado da matriz B, nós temos então que tomar cuidado com os sinais. Nesse caso, eu tenho o elemento menos 6, menos 4, que é o primeiro elemento das duas matrizes da primeira coluna. O primeiro elemento da segunda coluna menos o primeiro elemento da segunda coluna, por isso que fica 1 menos 1. O segundo elemento da primeira coluna menos o segundo elemento da primeira coluna da segunda matriz, 2 menos 1, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ó, eu tenho como o elemento A22, ou seja, o elemento da segunda linha, segunda coluna 3, na primeira matriz, menos o elemento A22 da matriz B, que nesse caso é negativo, então preciso tomar cuidado com os sinais, ok? O sinal de menos, o primeiro sinal de menos que aparece, que é esse que eu estou mostrando para vocês, é o sinal da operação. E o segundo sinal que está com menos 2 já é o sinal dele mesmo, então a gente precisa tomar cuidado na hora de realizar a conta. E assim sucessivamente, eu vou fazer a subtração de cada elemento ordenadamente para ter a matriz resultado, que é a diferença entre A e B. Então, nós temos como matriz resultado outra matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, que é o resultado da diferença entre A e B, ok? Lembrando que para realizar a subtração, a gente também precisa ter a certeza de que as matrizes têm o mesmo tipo. Então, dessa forma, a gente pode generalizar a subtração de matrizes da seguinte maneira. A matriz A menos a matriz B vai ser igual à diferença entre os elementos de cada matriz. Como nesse caso a gente está falando primeiro da matriz A, é ela menos a B, na ordem de fazer a subtração, o primeiro elemento que aparece também é o elemento da matriz A, certo? Se fosse a primeira matriz B, o primeiro elemento que aparecia aqui seria o elemento da matriz B. Dando continuidade, a próxima operação que nós veremos é a de multiplicação de um número real por uma matriz. Então, antes de aprender propriamente dito como se faz, vamos olhar o seguinte exemplo. Na tabela 1, temos os preços das blusas X, Y e Z nas lojas FM no mês de março.
No mês de abril, as lojas informaram que os valores das blusas seriam dobrados, ou seja, seriam multiplicados por 2, como mostra a tabela 2. Então, por exemplo, no primeiro mês, no mês de março, que está disposto na tabela 1, nós teríamos que a blusa F. Então, no primeiro mês, no mês de março, nós temos que a blusa X custava, na loja F, R$12. Na tabela 2, nós vemos que no mês de abril esse preço dobrou e foi para R$24. A mesma coisa para a blusa Y. Na loja M, no mês de março, ela custava R$10. Na loja M, no mês de abril, ela passou a custar R$20, certo? Bom, dando continuidade ao exemplo, agora vamos dispor as duas tabelas em matrizes para vermos o que acontece. A primeira tabela, que é a tabela 1, está sendo disposta na primeira matriz. Como podemos ver na tabela, a matriz formada tem que ter 3 linhas, que representa qual blusa é, se é a blusa X, Y, Z, e 2 colunas, que está relacionado a que loja que a blusa está disposta, certo? Se é a loja F ou a loja M. A mesma coisa vai acontecer para a segunda matriz que nós vamos formar, que é referente à tabela 2. Ela vai ter 3 linhas, como mostra aqui com relação a qual blusa é, se é a blusa X, Y, Z, e 2 colunas, que é com relação à loja, se é a loja F ou a loja M. Então, nós teremos a seguinte situação. A primeira matriz é igual ao dobro da segunda matriz. Por isso, esse 2 aparece aqui em vermelho para chamar a atenção de vocês. Vamos olhar novamente a tabela. Se olharmos bem, a gente consegue perceber que 24 é a mesma coisa que 12 vezes 2. A mesma coisa por 15. 15 vezes 2, que vai dar 30. 14 vezes 2, que vai dar 28. 10 vezes 2, que vai dar 20. 20 vezes 2, que vai dar 40. E 25 vezes 2, que vai dar 50. Então, a gente consegue perceber que a matriz resultado, ou seja, a matriz 2, é a mesma coisa que multiplicar cada elemento da matriz 1 por 2, como está disposto aqui na tela para vocês. Então, a gente pode, a partir desse exemplo, generalizar a forma como a gente faz essa operação. Da seguinte maneira: o produto de um número real R, genericamente, por uma matriz A, vai ser R vezes A, é a matriz de mesmo tipo, ou seja, se antes você tinha uma matriz 2 por 2, ou uma matriz 3 por 2, 4 por 5, mesmo que você faça o produto dessa matriz pelo número R, o tipo dela não altera, ela continua sendo uma matriz do mesmo tipo. Então, ela vai ser uma matriz do mesmo tipo M por N, obtida pela multiplicação de cada elemento da matriz por R, como a gente acabou de ver. Nesse caso aqui, a gente tem que foi multiplicado cada elemento da matriz, que é referente à tabela 1, pelo número real 2. E aí, nós temos como resultado a tabela 2, que é a segunda matriz. Por último, nós veremos hoje a multiplicação de matrizes. Antes de aprendermos como essa operação é feita, quero chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa. Na multiplicação de duas matrizes ou mais, nós não podemos só multiplicar cada elemento por cada elemento ordenado, como a gente já fez na soma, na subtração e na multiplicação por um número real. Então, primeiro, vamos acompanhar a situação inicial para entender como se faz essa operação. Durante a primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, que foi realizada na Alemanha em 2006, o grupo F era formado por 4 países: Brasil, Croácia, Austrália e Japão. Observe os resultados, que são números de vitória, números de empate e números de derrota de cada um
registrados na tabela 1 e na matriz A do tipo 4x3. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a tabela disposta com os países Brasil, Croácia, Austrália e Japão, com o número de vitórias de cada um, o número de empates e o número de derrotas. A gente consegue perceber que, ao dispor esses dados em uma matriz, a gente obtém uma matriz 4, porque tem 4 linhas que referente aos países Brasil, Croácia, Austrália e Japão, por 3, que é com relação ao número de vitórias, o número de empates e o número de derrotas, que é exatamente a matriz A que está disposta aqui, com o elemento 3, 0, 0 com relação ao Brasil, 3 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Na segunda linha, com relação à Croácia, 0, 2, 1, com 0 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na terceira linha, com relação à Austrália, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E na quarta e última linha, com relação ao Japão, com 0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Pelo regulamento da Copa, cada resultado, ou seja, cada vitória, empate ou derrota, tem uma pontuação correspondente, sendo 3 pontos para cada vitória, 1 ponto para cada empate e 0 pontos para cada derrota. Veja esse fato registrado na tabela 2 e na matriz B, do tipo 3x1. Então, nós temos aqui nessa tabela disposto o número de pontuação para vitória, para empate e para derrota. E a gente consegue perceber que a gente então tem uma matriz 3x1. Por quê? 3 com relação às linhas, que vai ser de encontro com a vitória, empate e a derrota, e 1 com relação à coluna, que é o número de pontos que cada um vale. Muito bem. Então, terminada a primeira fase, foi verificado o total de pontos feitos pelos países participantes. Essa pontuação pode ser registrada em uma matriz que é representada por A vezes B, que é o produto de A por B. Veja como é obtida a matriz da pontuação de cada país. Então, vamos lá. Olhando novamente a primeira tabela que a gente tinha, que era essa daqui, a gente tem aqui a quantidade de vitórias, de empates e de derrotas. O que a gente vai fazer agora é ver qual foi a pontuação de cada país da primeira fase, que vai estar disposto na terceira tabela. Então, vamos lá. O Brasil teve 3 vitórias e como cada vitória vale 3 pontos, a gente multiplica esse 3 por 3, como está aqui. Teve 0 empates e cada empate tem a pontuação 1, então multiplica 0 por 1. E teve 0 derrotas. E como a derrota já não vale nada mesmo, vale 0, é 0 vezes 0. E isso vai dar 9, né? Porque 3 vezes 3 ali vai dar 9, mais 0, que é igual a 9. A Croácia teve 0 vitórias, multiplicamos por 3, porque 3 é o número de pontuação para cada vitória, mais 2 vezes 1, porque teve 2 empates e a pontuação para cada empate é 1, mais 1 vezes 0, porque teve uma derrota, mas a derrota não tem pontuação, por isso multiplicamos por 0. Isso vai dar 0 mais 2 mais 0, que é igual a 2. A Austrália teve uma vitória, então multiplicamos por 3, que é a pontuação de cada vitória na Copa, mais 1 vezes 1, que é a pontuação do empate, né? Vezes a quantidade de empates, que foi 1 para a Austrália, e 1 vezes 0, que foi a derrota, vezes a pontuação da derrota, que vai dar 3 mais 1 mais 0, que é igual a 4. A mesma coisa a gente faz para o Japão, que vai ser 0 vezes 3, porque o Japão não teve nenhuma vitória, e 3 é a pontuação de cada vitória. 1 vezes 1, porque ele teve um empate, e a pontuação é 1. Mais 2 vezes 0, porque teve 2 derrotas, e a pontuação da derrota é 0.
Isso vai dar, então, 0 mais 1 mais 0, que é igual a 1. Então, a gente vê que vamos ter a seguinte matriz disposta aqui ao lado. A matriz 4 por 1, que representa o número de linhas com relação aos países Brasil, Croácia, Austrália, Japão, vezes o total da pontuação na primeira fase, que é apenas uma coluna, que é o resultado que está aparecendo aqui. Então, nós temos a matriz produto A por B, com os elementos 9, 2, 4 e 1. Dessa forma, a gente pode, então, generalizar como se faz a multiplicação de duas ou mais matrizes. No exemplo que a gente viu, a primeira matriz que aparece com referente à tabela 1 é a matriz 4 por 3. E a segunda matriz que aparece, que é a matriz B, é a matriz 3 por 1. Se a gente reparar o resultado, a gente consegue perceber que a nossa relação aqui, que é o produto de A por B, vai ser exatamente a matriz 4 por 1. Então, vamos reparar o seguinte: a matriz resultado do produto tem o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz, formando então a matriz A vezes B, 4 por 1. Agora, a gente pode, então, generalizar de que forma a gente efetua essa operação. Então, dada uma matriz genérica A, de elemento A e J, lembrando que IJ é o número, I é o número de linhas e J é o número de colunas, do tipo M por N, e uma matriz B, com o elemento B e J, do tipo N por P. Então, reparem que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O produto da matriz A pela matriz B vai ser a matriz C, igual ao elemento C e J, do tipo M por P. Ou seja, mesmo número de linhas da primeira, como a gente tinha visto no exemplo, e mesmo número de colunas da segunda. De modo que o elemento C e J vai ser calculado multiplicando ordenadamente os elementos da linha I e da coluna J da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e somamos os produtos obtidos. Atenção a uma coisa importante, pessoal. Nós só podemos definir o produto A por B de duas matrizes genéricas quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Vamos ver um exemplo, então, mais um exemplo, para entender como se faz essa operação. Dadas as matrizes A, que é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B, que é uma matriz 2 por 2, que tem 2 linhas e 2 colunas, determine o produto A por B. Como A é uma matriz 3 por 2 e B é uma matriz 2 por 2, o número de colunas de A e o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, nós podemos definir o produto, que será feito da seguinte forma. Tendo aqui disposto a primeira matriz e a segunda matriz, vamos lá. Concorda comigo que o primeiro elemento da matriz A por B é o elemento A1, certo? Então, a gente faz da seguinte maneira. Pega a primeira linha da primeira matriz e multiplica ordenadamente pela primeira coluna da segunda matriz. E vai ser, ordenadamente, 3 vezes 3 mais 2 vezes 6. Agora, da mesma forma que para fazer o elemento A31 da matriz resultado, que é a matriz produto, nós faremos a terceira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Então, ordenadamente vai ficar 1 vezes 3, como está aqui, mais 4 vezes 6, como está aqui. A 1, 2, eu tenho que pegar a primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ser, ordenadamente, 3 vezes 1, como apareceu, mais 2 vezes 2, como apareceu aqui.
A mesma coisa, para o elemento A22, nós faremos a segunda linha da primeira coluna da segunda matriz. Então, ordenadamente vai ser 5 vezes 1 mais 0 vezes 2, que é exatamente o que está aparecendo aqui para vocês. E para o elemento A32, nós pegaremos a terceira linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. E ordenadamente vai ser 1 vezes 1 mais 4 vezes 2, que é o que apareceu aqui para vocês. Ao final, nós somamos os produtos ordenadamente para cada elemento e vamos encontrar a matriz que é do tipo 3 por 2, ou seja, mesmo número de linhas da primeira matriz e mesmo número de colunas da segunda matriz. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.